gente quer começar conversando um pouco sobre o nome. O nome é importante, né? Ter uma boa reputação na praça é importante. E no nosso país, como em outros países do mundo, o sobrenome é algo talvez decisivo em muitas situações. Tanto é que a gente vê muita gente, muitos filhos de famosos, né, que às vezes não foram reconhecidos, lutando para que sejam reconhecidos a sua filiação, quem são seus pais, para que coloquem ali o seu sobrenome na certidão de nascimento. Às vezes, a gente pode pensar assim, é bem diferente você chegar talvez num lugar lá com um filho, talvez de alguém que está pedindo uma esmola na esquina, do que o filho daqui a pouco do Neymar, Ronaldo Fenômeno, já que a gente está na Copa, o sobrenome vai fazer diferença. E sobrenome era tudo que os discípulos de Jesus não tinham. Por exemplo, quando Tiago e João se apresentavam como filhos de Alfeu, não causava muito impacto. Além disso, eles tinham ainda o preconceito das pessoas em relação ao lugar de onde a maioria deles era, Galileia. Galileia não era um centro do mundo, na época, nem cultural, nem religioso, nem bélico, nem nada. Não era o centro de nada. Era apenas um lugar de gente simples, lutando ali para sobreviver. Aliás, é interessante a gente pensar historicamente como Deus escolhe esses lugares insignificantes no mapa, talvez do seu país, para promover as maiores revoluções, né? O progresso do seu reino, para evangelizar o mundo todo. Por exemplo, na época da Reforma, ele escolheu ali alguém morando em Wittenberg, uma cidade sem expressão nenhuma, uma faculdade sem expressão nenhuma e sem importância nenhuma na época. A cidade continua pequena até hoje, né? Mas dali Deus evangelizou o mundo todo. E no Evangelho de hoje nós temos esse relato de Jesus dando ordens aos seus discípulos após a sua ressurreição, antes de subir ao céu. E ele marca um encontro com eles. Vamos encontrar, lá vou passar as instruções. E onde é que ele marca o encontro? Ele não marca lá em Jerusalém, mas ele marca naquela famosa, entre aspas, né, significante Galileia. Os discípulos estão lá no horário, no local indicado por Jesus. Lá, chegando lá, eles adoraram Jesus, viram Jesus. E a mim, ao menos, chama a atenção o fato do texto falar que alguns tinham suas dúvidas. Alguns mesmo estando face a face com Jesus, eles ficaram ali hesitados. Imagina as duas vezes na viagem, será que Jesus vai estar lá? Será que ele de fato ressuscitou, apesar de já terem visto ele outras vezes ressuscitado? Mas o importante é que eles foram mesmo assim, estavam ali. E creio que isso tem algo a dizer para nós também. A fé cristã é uma fé que muitas vezes pode vir acompanhada de suas dúvidas. Muitos cristãos às vezes hesitam. E nós também podemos muitas vezes ter lá as nossas dúvidas. Mas o importante, no caso dos discípulos, é que eles estavam ali. Eles foram. E nós também, mesmo quando nós temos aí as nossas dúvidas, o importante é que a gente venha ao culto. Às vezes mesmo se a gente está lá com dúvida, meio sem vontade de manhã, o importante é que venha. Porque aqui Jesus pode curar a nossa falta de fé, a nossa dúvida, pode fortalecer essa nossa fé para que seja mais forte que nossas dúvidas. E a razão para vir, inclusive, está na atitude de Jesus. Jesus, ao ver os discípulos, ele se aproxima, e é interessante que ele se aproxima de todos, ele não chama lá para um cantinho alguns deles que estão lá mais fortes na fé, que não tem nenhuma dúvida. Ele não espera assim, diz, vocês aí primeiro se convencem que eu de fato ressuscitei, que sou eu mesmo, depois vocês chegam perto de mim.
mas o texto diz que ele se aproxima, e se aproxima de todos. E se nós vemos que Jesus não se afasta de nós quando nós estamos em dúvida, ou quando nossa fé está ali, meio hesitante, ele vem e se aproxima, ele vem ao encontro daquele que está fraco, daquele que está na dúvida. E realmente no reino de Deus, as coisas, dá para dizer assim, que são ao contrário do que normalmente funciona no mundo. De pensar assim no mundo, normalmente os fracos, ou seja, talvez aqueles que estão mais em necessidade, se aproximam ou buscam aqueles que estão melhores condições, que podem talvez lhes ajudar. Vou citar um exemplo, não sei se ele é o melhor, mas para mim chama atenção, né? Onde é que a gente vê mais pedintes na rua? Você vê normalmente no centro da cidade, circulam pessoas que possam ter posses para ajudar aquelas pessoas que não têm. Você não vê um pedinte lá, numa rua sem saída, você vê ele ali, onde é que tem pessoas circulando que possam lhe ajudar. O que é muito difícil a gente ver, que é muito raro, né? Alguém que tem condições, que está bem de vida, ele mudar a sua rota e ir lá no último canto da cidade e oferecer talvez uma ajuda para quem precisa. Normalmente a gente segue o nosso curso, a gente não sai dele para ir lá estender a mão para aquele que precisa. E esta atitude de Jesus, de ir até aquele que está em cidade, é esperada também daqueles que seguem Jesus. E eles, quando que talvez se encontram numa situação não de mais forte, mas daqueles que receberam o Evangelho, que creem no Evangelho, se aproximem daqueles que talvez ainda estão ali na dúvida, ou talvez ainda não creem, e compartilhem essa maravilhosa notícia do Evangelho da salvação em Jesus. E aí Jesus se aproxima deles, os fortalece, acalma o espírito e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem está diante deles é o Senhor sobre tudo e todos. Aquele há poucos dias eles viram lá morrer na cruz, ser crucificado, amarrado, humilhado por todos, agora estava exaltado. Ele era o governante sobre tudo e todos. Portanto, eles poderiam ficar tranquilos, estavam seguros na sua presença. E na sequência ele dá uma ordem, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Vamos dar uma olhada nessa ordem, talvez em partes aqui, né? A nossa tradução traduz por vão, né? A antiga, a Almeida, traduzia por ide. Mas às vezes o pessoal escuta isso e pensa que essa responsabilidade de fazer discípulos é somente para alguns com um chamado especial, para deixar sua terra e talvez ir a lugares estranhos, deixar sua cidade e pregar em outros lugares. Todo esse termo, talvez ele pode ser entendido, traduzido também como indo, ou tendo ido. Claro que aqui tem uma ordem, mas ao mesmo tempo tem uma ideia de que essa ordem vai ser cumprida enquanto se está no caminho. Na estrada da vida, se faça discípulos. Portanto, essa ordem é para ser cumprida não só indo a outros lugares, você saindo daqui, indo para lá, mas também no dia a dia. Na vida diária que se fazem seguidores de Jesus. A ordem é que façam discípulos e seguidores diariamente, pois todos estão, para dizer assim, empoderados, capacitados com a autoridade e o poder de Cristo. A gente não vai fazer discípulos com nossas próprias forças, mas com esse poder que Cristo nos dá. E aí ele diz aqui na sequência
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Mas mesmo que é no dia a dia, isso não significa ficar de braços cruzados. A ordem é ativa: façam discípulos, né? Façam seguidores. Há quem é de todas as nações. Não é para ficar parado esperando que aquele que tem ali alguma necessidade venha procurar e buscar. Se alguém está lá desesperado por culpa do pecado, está lutando longe de Deus, a gente não deve ficar assistindo de camarote ali, de braços cruzados, como se não fosse com a gente. Esperando, o dia que ele precisar mesmo, ele vem me procurar. Não, a gente deve ir ali até essa pessoa e lhe falar do Salvador Jesus. Que às vezes tem que talvez sair da nossa rota ali e buscar essa pessoa e tentar levar ela até Jesus e levar Jesus até ela. Bom, como se faz discípulos? Jesus apresenta aqui os instrumentos, os meios, ele diz batismo e ensino. Ele diz batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. Ensinando quem é Jesus, mostrando a lei, a culpa, o pecado, apresentando o Salvador, o perdão, a santidade, a justiça que Cristo nos dá. Batizando pequenos e adultos, ensinando pessoas de todas as idades e lembrando sempre que é o Espírito Santo quem está agindo através desse ensino, que cria a fé, que converte, que mantém na fé, que guia nessa fé que ele dá lá no batismo e que age por meio dessa palavra ensinada. Por fim, é sempre importante lembrar que na nossa caminhada, na nossa estrada da vida, a gente nunca está sozinho. Ao fazermos seguidores no dia a dia, a gente não está lá. Deus não pega assim e diz, olha, é isso aqui que vocês vão fazer, agora se virem, agora é com vocês. Mas Ele sempre está junto conosco, para nos dar força, coragem, animar quando cansamos, até que Ele deixa claro aqui. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O tempo está conosco, até nos momentos que a gente menos imagina. Jesus, se fosse talvez a gente comparar com um chefe, seria um chefe chão de fábrica, né? Não é o cara que está lá em cima e olha assim, faz isso aí, mas é aquele que está lá do lado, ajudando, entendendo as nossas dificuldades. E pensando nos discípulos, eles receberam um novo sobrenome, dá para dizer, porque foi colocado um novo nome sobre eles. O nome de Jesus, o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles carregavam sobre eles não só o nome de alguém importante no mundo, mas esse que tem toda a autoridade, todo o poder sobre tudo e sobre todos. Eles não eram só agora cidadãos de um lugar importante no mundo, na verdade eram um lugar insignificante, mas agora eram cidadãos de um lugar que vai além desse mundo. Eles eram cidadãos do céu. E assim também ainda hoje, sobre todos nós foi colocado um sobrenome, um nome, dá para dizer assim, foi escrito sobre nós, que é o nome do Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E imagine agora se muda o status da pessoa, se ela tem um sobrenome de alguém famoso, de alguém conhecido, aqui no mundo, quanto mais muda o status de cada pessoa sobre o qual é colocado o nome de Deus. Ela não só é aceita em lugares importantes, mas ela é aceita no próprio céu. E ela tem por herança não uma fortuna aqui no mundo, que hoje está, amanhã pode se perder, mas ela tem por herança a vida eterna nos céus. Esses céus e terra que estão, novos céus e nova terra que estão sendo criados por Deus para aqueles que Ele escolheu. Portanto, o nome é importante, o
sobrenome também, e a todos nós que cremos em Cristo como nosso Salvador, foi dado um novo nome, nome de Filho de Deus, um novo, dá para dizer assim, um novo sobrenome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi escrito sobre nós. E não só o sobrenome, mas também o poder de fazer com que outros sejam adotados e tenham este sobrenome, também possam ser filhos, Pai, do Filho e do Espírito Santo, e possam ter um novo lugar como seu endereço, um lugar que eles sabem onde é que eles estão indo, um lugar que é a sua casa, que é o céu. Que Deus nos guarde em seu nome, porque quer sobrenome, quer endereço melhor que este novo nome, esse novo lugar que Deus nos dá. Amém.